Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou trazendo mais uma questão a respeito de juros simples. Diz assim, um capital de 5 mil foi aplicada a taxa de juros simples durante 60 dias. Determine a taxa de juros mensal, sabendo que o montante foi de 5.300. Um capital de 5 mil foi aplicada a taxa de juros simples durante 60 dias. Determine a taxa de juros mensal, sabendo que o montante foi aplicado, que o montante foi de 5.300. Certo? Aqui diz que a taxa de juros ela é mensal. Aí diz que o montante, o que é que vem a ser montante, gente? Montante justamente é o capital mais juros, ou seja, a soma do capital mais juros significa o montante. Só que aí diz que o montante, ou seja, a soma do capital mais os juros equivale a quanto? A questão aí diz que o montante é de quanto? O montante foi de 5.300. E ao mesmo tempo, aqui diz assim, sabendo que o montante, um capital de 5 mil foi aplicada a taxa de juros simples durante 60 dias, determine a taxa de juros mensal. Certo? Já que eu sei que o montante foi 5.300 e ao mesmo tempo a questão me diz que o capital investido foi de 5 mil, olha, o capital investido foi de 5 mil, então aqui só faltou os juros, né? Com as suas informações que a questão me dá, a questão me informa o montante, que é de 5.300, também me informa o capital. Mas aí a base do montante do capital, o que é que me determina? Vamos aqui resolver através de uma equação, que é minha variável é J, aqui é o montante 5.300, capital 5 mil, os juros. Na equação do primeiro grau, quando a variável está no primeiro membro, primeiro membro só é variável, letra, né? Número inteiro não é o segundo, equação do primeiro grau. Então aqui é mais, vou trazer ela para o primeiro membro, que é mais, toda vez que muda de membro, troca de sinal. Correto. Eu tenho aqui 5 mil, concorda? Que é o capital, e tenho o montante. O montante não é variável, o montante aqui é um número expresso. Então aqui é mais 5.300, eu trago para cá, fica menos 5.300. Menos J igual a 5.300 menos 5 mil, quanto é, gente? Não é 300? E qual é a regra do jogo dos sinais? Diz que na adição e na subtração, sinais diferentes, você subtrai e mantém o sinal do número de maior valor. Então aqui é 5.000, 5.300 não é maior, o número que acompanha não é negativo, então nós temos menos 300. Só que aqui a variável é negativa, nós aprendemos sempre que em uma equação a variável nunca pode ser negativa, então nós multiplicamos sempre por menos 1. Nos livros você só vai ver menos J e depois você vai ver substituir por J. Aqui porque ele não coloca menos 1, então a pessoa vê a multiplicação, como é que menos J virou J? Na maioria dos livros não vê isso, mas aqui nós estamos mostrando passo a passo. Menos com menos, gente, está entre parênteses, multiplicação. Sinais iguais não dá mais na multiplicação. Menos com menos, sinais iguais não dá mais. Então aqui diz que J é igual a quanto? 300. E aqui, de posse dessas informações, eu vou para a fórmula de juros simples. Não é J igual a CIT sobre 100? Pronto. Então aqui, o que é que me informa? O valor dos juros aí eu já descobri, que é quanto? Quando eu utilizei montante 5.300, capital 5 mil mais J. Joguei J para o primeiro membro, trocando de sinal, equação de primeiro grau, né? Lembra? Vamos lembrar, gente, do fundamental. 5 mil, peguei 5.300, que era um montante, joguei para o segundo membro, trocando de sinal. Fiz a subtração, 5.300 menos 5, menos 300, por manter o sinal do número de maior valor. E aí fez o jogo dos sinais, a variável nunca pode ser negativa. Quando isso acontece, multiplica-se por menos, menos com menos mais, menos com menos mais, juros é igual a quanto, gente? 300. Descobri o valor já que o meu montante é o capital que eu investi é 5 mil, o que passa de 5 mil é juros, né? Eu fiz essa conta aqui para que vocês tivessem noção, mas só usar lógica. Meu capital que eu investi é 5 mil. Como é que eu invisto 5 mil e depois de 60 dias aparece 5.300? Significa, se eu coloquei lá 5 mil e apareceu 300,
foi R$300 que eu tive de retorno, não é? Eu fiz a conta para você ver o passo a passo, mas só usar de lógica, você já sabe que o que tem a mais é 300. Quem é o capital, gente? Capital, a questão diz que o capital investido foi de quanto? 5 mil. Qual foi a taxa? Né? A taxa aqui não informa. Capital de 5 mil aplicado à taxa de juros simples. Só diz que o juro foi simples. Aqui não informa, não é juro composto, foi um juro simples, né? É aquele, não é um juros, o juro composto ele é exponencial, esse juros não. O mesmo valor que eu ganho no primeiro mês, eu ganho no segundo. Então, qual é a taxa, né? A taxa eu não sei. Se eu não sei, gente, eu estou à procura. E qual foi o tempo? Olha interessante aqui. Um capital de 5 mil foi aplicado a taxa de juros simples durante 60 dias. Determine a taxa de juros mensal. Apesar de colocar aí que os juros, ele foi aplicado a taxa de juros simples durante 60 dias, observe como o examinador utilizou uma pegadinha. Ele utiliza juros simples 60 dias e depois ele coloca embaixo, determine a taxa de juros mensal. O que é que ele está dizendo? Você transforma 60 dias em mês ou em meses. Então nós sabemos que um mês tem 30 dias, 60 dias equivale a quanto? A 2 meses. Sobre quem, gente? Sobre 100. É assim que nós prontamente realizamos a nossa operação. Então quando isso acontece, o que é que eu faço aqui? 300 vezes 100. Você pega juros e multiplica pelo denominador 100, que faz parte da fórmula de juros. Então 300 vezes 1 é 300, não é? Significa que 300 vezes 100 eu coloco 300 e acrescento esses 2 zeros aqui. Então 300 vezes 100 equivale a 30 mil. E aqui eu tenho quem? 5 mil vezes 2. Quanto é 5 mil vezes 2? Não é 10 mil? Eu boto 5 vezes 2, não é 10? E depois só faço acrescentar os 3 zeros. Eu fiz 5 vezes 2, 10 mil. Mas eu posso fazer 5 vezes 2, 10. E aí quantos zeros? 1, 2, 3. E acrescento aqui. 10 mil e... Pronto, gente. Vou centralizar meu i aqui, que é minha variável. E vou fazer o que, gente? Prontamente. O número de maior valor, 30 mil. Eu poderia fazer aqui, na norma, o que é que eu poderia fazer? 10 mil i. Se eu fosse para a equação de primeiro grau, o que é que eu faria? Pegaria a variável não coloca no primeiro membro e ia colocar no primeiro. Trocaria de sinal, né? Menos 10 mil i, que é igual, e colocaria o número inteiro que não tem variável no segundo membro. Aqui é positivo, também seria menos 30 mil, certo? E aqui, como a variável é negativa, porque tem o i, aí multiplicaria tudo por menos 1. Se eu fosse seguir a regra da equação do primeiro grau. Menos com menos mais. Menos com menos mais. Certo? Centralizaria o i, o da direita em cima, né? 10 mil. O da esquerda embaixo. E aí faria a divisão, A minha quantidade de zero que eu corto embaixo é 4 zero. Corto 4 zero. 3 dividido por 1 é quanto? 3%. Então o capital de 5 mil foi aplicado a taxa de juros durante 60 dias. Determine a taxa de juros mensal, ou seja, transforma 60 dias em mês ou em mês, sabendo que o montante foi de 5.300. Um montante, como eu sei que o montante é a soma do capital mais juros, então eu já sei, se eu apliquei 5 mil, o que ultrapassar 5 mil é meus juros. Então eu fiz aqui essa operação no canto, mostrando M mais C, para vocês observarem o passo a passo, mas só na lógica nós já descobrimos. Então nesse caso aqui, eu poderia também fazer de outra forma, Em vez de eu fazer toda essa operação, variável, primeiro membro, troca de sinal, não sei o que, eu poderia trazer todo mundo aqui,
Eu jogo logo do jeito que está a variável no primeiro membro, do jeito que está o número inteiro no primeiro membro. Não vai alterar nada, apesar de ser negativo. Depois que eu fizer o jogo do sinal, vai ficar tudo positivo. E aí só é dividir 30.000 dividido por 10.000. 4 zeros, 4 zeros, e é igual a 3%. Certo, gente? Eu fiz 100 e joguei no primeiro membro, não fiz o jogo dos sinais. Joguei aqui, ativei o meu i, minha variável, botei o da direita em cima, o da esquerda embaixo, e aí encontrei. Agora no passo a passo, na prática, o passo aí é esse. Tá bom, gente? Brigadão, mais um vídeo. Continue compartilhando, dê sugestões de aula. Mais uma questão. Observar no detalhe, colocou em dias, mas pediu a taxa em mês. Também não colocou o capital, depois jogou o montante sem falar qual era o juros. São algumas pegadinhas que acontecem na questão que nós temos que ficar atentos. Obrigadão, gente, até a próxima. Se você não é inscrito no canal, faça isso. Continue compartilhando, possibilitando que mais pessoas assistam nossos vídeos. Deixe seus likes, que é bastante importante, porque o YouTube entende que a aula é importante e vai mandar para mais pessoas. Certo? Brigadão e até a próxima.